Olá a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do terceiro Congresso Internacional Nodos del Conhecimento e partilhar convosco o resultado desse trabalho. Me chamo Simone, sou professora de Educação Básica do Governo do Distrito Federal do Brasil e psicóloga clínica. Esse trabalho é resultado da pesquisa feita durante o mestrado em Riscos e Violências, Análise e Intervenção Social, sob orientação da professora doutora Fátima Gameiro, do Instituto de Serviço Social da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. E contou com o apoio da doutora Ana Pedro, diretora técnica das unidades residenciais Lar dos Rapazes e Primeiro Passo, e da doutora Joana Santos, psicóloga das referidas unidades. O estudo intitula-se O efeito da arte e do desporto na dinâmica afetiva e comportamental de crianças e adolescentes em medida de acolhimento residencial, e teve como objeto de pesquisa os efeitos do projeto da arte. O projeto teve início em 2020, após o diagnóstico social do Conselho de Santarém, onde foram identificados diversos problemas relacionados à violência entre crianças e adolescentes institucionalizados. O DART é uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social, com o objetivo de contribuir para a prevenção da reincidência de comportamentos agressivos entre crianças e jovens institucionalizados, através da promoção de competências sociais, da socialização e do fomento das relações por meio de atividades de arte, desporto e realidade virtual, nas unidades residenciais Primeiro Passo e Lar dos Rapazes da Santa Casa de Misericórdia de Santarém. A contextualização teórica inicia-se com 3 teorias do desenvolvimento que convergem e complementam-se. A teoria mais utilizada hoje na análise e intervenção social é a teoria bioecológica de Bronfenbrenner, que pressupõe o desenvolvimento humano como um fenômeno contínuo de mudanças nas características biopsicológicas do sujeito, sendo influenciado pelo processo, pela pessoa, pelo contexto e pelo tempo. No que tange ao modelo PPCT, o processo diz respeito aos processos proximais, ou seja, as interações recíprocas com pessoas, objetos e símbolos, e é considerada a força propulsora do desenvolvimento humano. A pessoa compreende o ser em seus recursos e demandas biopsicológicas e suas disposições e indisposições. O contexto, no modelo PPCT, é dividido em 4 sistemas: micro, meso, exo e macro. O microsistema é definido como um ambiente físico em que o sujeito se insere e interage face a face com outras pessoas. É o contexto no qual as atividades diárias acontecem. O autor chama a atenção para o fato de que as características desse ambiente imediato devem ser capazes de convidar e permitir a participação da pessoa em interações progressivamente mais complexas. O mesosistema caracteriza-se como um sistema de microsistemas que acontecem entre 2 ou mais ambientes que contêm a pessoa em desenvolvimento. As interconexões entre os microsistemas são tão importantes quanto os eventos que ocorrem nos microsistemas. Além do micro e mesosistemas, o exo e macro também exercem influência importante no curso do desenvolvimento. Por sua vez, o tempo surge no modelo PPCT a partir da formulação de 3 conceitos que se integram no aspecto temporal, pessoal e histórico. A segunda teoria pesquisada foi a teoria psicossocial ou psicogenética de Erikson, que enfoca a construção do ego como resultado da integração de 3 dimensões inerentes ao homem: a biológica, social e individual. A dimensão biológica seria a base sobre a qual ocorre o desenvolvimento das restantes dimensões. A teoria psicossocial propõe que o ser humano passa por 8 etapas ao longo da vida,
sendo as 5 primeiras antes de alcançar a vida adulta. A cada etapa, o ser cresce a partir dos conflitos internos do ego e também das exigências do meio em que vive. Os desafios necessitam ser superados para que o ego possa constituir-se de maneira saudável. Para o autor, o papel da mãe, o cuidador substituto, é imprescindível nas primeiras etapas do desenvolvimento, sendo também essencial a análise da cultura e da sociedade em que o sujeito se desenvolve. A terceira teoria é a teoria da vinculação de Bowlby, que defende que um vínculo emocional forte a pelo menos um cuidador primário é primordial para o desenvolvimento emocional e social da criança. Também sugere que o ser humano possui uma predisposição intrínseca para o estabelecimento de laços afetivos duradouros. Segundo Bowlby, o comportamento responsivo do cuidador favorece o fortalecimento de respostas e contribui na composição de repertório e experiências que resultam em segurança, bem-estar e competências na sua relação com o mundo. Nessa perspectiva, o vínculo da criança, chamado pelo autor de apego, tem uma função biológica que lhe é específica. De acordo com a literatura pesquisada, ao longo do desenvolvimento vão sendo constituídos construtos da personalidade, que são passíveis de ser observados e mensurados. Entre eles está o autoconceito, a autoestima e a percepção de suporte social. Apesar das divergências acerca da definição do termo agressividade, as abordagens pesquisadas sugerem que a criança desenvolve comportamentos agressivos a partir da sua relação com o ambiente, figuras importantes e situações relevantes. Além disso, é influenciada por forças internas que lhe fazem agir procurando reconhecimento e amadurecimento psíquico. A agressividade é percebida como uma forma de expressão. A análise fisiológica da violência sugere que os níveis de estresse têm relação direta com comportamentos agressivos, onde ambos se retroalimentam. Portanto, os níveis de cortisol têm sido utilizados como biomarcadores de estresse em diversos estudos. A família é considerado o microsistema mais importante no desenvolvimento humano. Segundo o Conselho da Europa, a parentalidade pode definir-se como sendo a designação para um conjunto de ações desenvolvidas no cuidado e educação das crianças, implicando direitos e deveres por parte dos cuidadores na promoção do seu desenvolvimento e realização pessoal. Quando o microsistema familiar falha, o acolhimento residencial acontece. Portugal trabalha atualmente com um sistema de acolhimento integrado, e a Santa Casa de Misericórdia de Santarém oferece diversas respostas sociais, sendo uma delas a Casa de Acolhimento Residencial, que integra 2 unidades residenciais, o Lar dos Rapazes e o Primeiro Passo. Elas funcionam 24 horas por dia, com o apoio de uma equipe pluridisciplinar, que visa promover o desenvolvimento biopsicossociocultural das crianças e adolescentes. Na busca de ferramentas que contribuíssem para o pleno desenvolvimento das crianças e jovens em medida de acolhimento residencial, surgiu o DART, em uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia e a Universidade Lusófona, sendo cofinanciada pelo Portugal Inovação Social, Portugal 2020 e pela União Europeia, com apoio de diversas instituições e empresas. O DART surge com o objetivo de contribuir para a prevenção de situações de reincidência de agressão através da promoção de competências pessoais e fomento das relações sociais por meio da arte e do desporto. Dunani e Souza afirmam que a obra artística pode ser compreendida como uma linguagem que tem sua gênese nas relações sociais e que apresenta como característica a possibilidade de afetar os sujeitos por meio das emoções.
Barroco e Superti citam Vygotsky, que considera que são os afetos, na qualidade de emoções e sentimentos cristalizados, que estão na base da rigidez dos modos de relação. A utilização dos instrumentos mediadores, como a arte, que os coloquem em movimento e possibilitem a sua expressão, podem promover a sua transformação. Corroborando com outros estudos, Almeida, Herol, afirmam que o desporto no desenvolvimento humano promove o estabelecimento de relações positivas e altruístas com os outros, proporcionando o desenvolvimento de competências de vida a aplicar fora do contexto desportivo. A Unesco também acredita que, como método pedagógico, o judo intervém no domínio cognitivo, social e físico-motor, proporcionando o desenvolvimento pleno da criança. A pesquisa teve por objetivos identificar os efeitos da participação no projeto DART na dinâmica emocional e comportamental das crianças e jovens, sendo avaliadas a percepção de agressividade, os comportamentos de agressão, percepção de suporte social dos pares e da família, o autoconceito e a autoestima. E como objetivo segundo, comparar os níveis de cortisol das crianças e jovens antes e após a participação no projeto. A amostra contou com 16 crianças e jovens portugueses do sexo masculino, 5 com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos e 11 com idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos. Para alcançar os objetivos, foram utilizadas diversas ferramentas em grupo e individualmente por um período de 1 ano. Os instrumentos foram escolhidos tendo em consideração os objetivos e as idades dos participantes, sendo aplicados individualmente antes e após a participação no projeto. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram a escala de comportamentos assertivos para crianças, questionário de agressividade, escala de medidas de percepção do suporte social dos amigos e da família, escala de autoconceito de P. Harris, escala de autoestima de Rosenberg, grelha de observação de comportamentos agressivos, GOCA, e análise laboratorial. Os resultados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos antes e depois da participação no projeto DART demonstram que os valores de autoestima aumentaram significativamente e os comportamentos de agressão diminuíram em todas as suas dimensões, psicológica, verbal, física e contra equipamentos. As diferenças quanto ao autoconceito, percepção de agressividade, percepção de suporte social dos pares e família e os valores de cortisol não apresentaram alterações estatisticamente significativas, mas isoladamente é possível perceber algumas alterações. O resultado global demonstra que o projeto DART se encontra a ser efetivo no seu objetivo. A investigação com crianças e adolescentes com medida de acolhimento residencial aponta que o microsistema familiar foi falho em sua tarefa de promover processos proximais saudáveis e um ambiente seguro, sendo então necessário o acolhimento residencial. As unidades residenciais procuram promover um ambiente familiar e, ao mesmo tempo, especializado no atendimento às crianças e às suas famílias, oferecendo também acompanhamento escolar, médico e psicológico. O projeto DART foi efetivo porque veio a complementar o trabalho realizado pelas equipas, no sentido de oferecer um contato sistemático com a arte e o desporto. A família, a casa de acolhimento e a escola, que funcionam como mesossistema no qual as crianças e jovens estão inseridos, foi também afetado com a inclusão das oficinas de arte e desporto como novos microsistemas. Na dimensão tempo, o microtempo enquanto cotidiano das crianças e adolescentes, entre a casa de acolhimento, a escola, a família e o projeto DART, é administrado com responsabilidade e acolhimento afetuoso pela equipe da Santa Casa. Quanto ao mesotempo, ou tempo pessoal, entende-se aqui que pode ser considerado como as etapas do desenvolvimento psicogenético, que pode ser dividido em 2 grupos.
o grupo dos rapazes entre 6 e 11 anos enquadra-se na quarta etapa do desenvolvimento psicogenético, quando o desafio do ego é entre o sentimento de produtividade ou inferioridade. Essa etapa é considerada a mais decisiva socialmente, visto que o senso de produtividade implica em fazer coisas ao lado dos outros e em conjunto com eles, importando a constância e a extensão do tempo. O grupo dos rapazes entre 12 e 20 anos parece estar na quinta fase do desenvolvimento psicossocial, onde sofrem como conflito primordial do ego a identidade e a confusão de papéis. Os adolescentes nessa etapa necessitam de segurança frente às transformações físicas e psicológicas do período. O contato com a arte promovido pelo projeto teve como função reproduzir no indivíduo as características humanas conquistadas ao longo da história. Essa reprodução acontece psiquicamente com a transformação das funções mentais primitivas em funções superiores culturais e voluntárias. Em relação ao desporto, a literatura mostra que a prática do judo promove uma evolução positiva na formação do autoconceito e autoestima. Os autores sugerem ainda que a integração em atividades físicas e desportivas potencia a sensação de controle, o sentimento de competência e autoeficácia, além de proporcionarem também interações sociais positivas. Podemos, por fim, concluir que o projeto DART promoveu a diminuição dos comportamentos agressivos e o aumento da autoestima, e ainda manifesta efeitos preditores significativos que deixam antever pistas futuras e permitem uma comparação dos dados ao longo do tempo. É importante ressaltar a importância da realização de novos estudos sobre as várias dimensões do desenvolvimento humano, como também sobre os efeitos que a arte, o desporto, os grupos focais oferecidos sistematicamente podem promover no bem-estar psicológico e social de crianças e jovens em risco pessoal e social. Obrigada pela sua atenção e até breve.